Turma, eu consegui. Consegui completar a minha primeira maratona. Eu estou, assim, extremamente feliz e muito satisfeita com a minha performance na prova. Eu consegui terminar a prova, assim, sem grandes problemas no percurso, sabe? Sem ter câimbras, sem precisar parar para caminhar, porque, sabe, eu estava exausta, cansada. Não, o máximo das vezes que eu parei para caminhar foi para fazer a ingestão dos eletrólitos de carboidrato durante o percurso. E eu consegui terminar assim, até que bem, sabe? No último quilômetro eu consegui dar aí um sprint, então fazer já ali o percurso mais rápido, quer dizer que eu tava com um resto ali de energia ainda, ali sendo guardada, então eu tô assim muito, muito, muito contente. E hoje eu venho justamente aqui para compartilhar os detalhes por trás dessa prova com vocês. É, Tem muita coisa para falar, e que pode até agregar aí na tua decisão de fazer uma maratona ou não. E a gente vai ir por realmente etapas. Vamos começar do início, né? Da tomada de decisão. Eu escolhi fazer a maratona tem um ano. E desde lá eu venho treinando para este momento. A minha decisão de fazer a maratona veio justamente no momento em que eu precisava me provar ser mais forte. Eu tive, assim, uma infância, adolescência, onde eu não acreditava de verdade no meu potencial, que eu pudesse fazer coisas grandes, sabe? Eu me considerava, assim, mais uma no mundo, na multidão, e que ia viver do básico, sabe? Sem grandes feitos, sem grandes conquistas, ia sobreviver no mundo, sabe? Sem grandes sonhos de viagens, etc. Não tinha muita perspectiva sobre a vida. E de um tempo pra cá, eu venho tentando mudar um pouco essa ideia, porque eu percebi que era realmente uma crença minha e essa crença estava limitando o meu potencial. E a corrida, ela veio realmente como um potencializador. Eu comecei correndo e cada vez que eu batia um marco, então consegui conquistar os meus 5 quilômetros, consegui conquistar os 10, os 15. A cada marco que eu batia, eu ia me sentindo mais forte. E nos 21 eu percebi que, cara, eu podia realmente fazer coisas grandes. A corrida ela entrou assim, como uma forma de me provar, de me testar e mostrar que, ó, você aguenta passar pela dor, pelo estresse e vencer a dor e o estresse. Porque eu acho que é mais sobre isso a corrida. E a maratona, gente, veio assim, com muita força sobre isso. Porque correr os 21 quilômetros já é bem difícil, já é bem cansativo, exige uma resistência mental, né? São ali, dependendo da tua velocidade na corrida, mas uma média de 2 horas para completar uma prova. Então, são 2 horas treinando, que já é muita coisa. E a maratona é só o dobro, né, disso. Então, eu venho me preparado há um ano para esse momento. E chegou, né? Chegou e eu consegui concluir. Só que foi em meio, assim, a muita dor e muito caos. Eh, Depois que tu toma a decisão, não, eu vou fazer, o que que eu já recomendo? Cara, faz inscrição. Decidiu, vai fazer esse negócio, já faz uma inscrição. Porque serão muitos altos e baixos. O preparo para maratona é bizarro de cansado, tá? Assim, você se cansa muito, 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 muito. Cara, quanto de dor que eu passei nos últimos anos, assim, físicas mesmo, da dor emocional, porque você não aguenta mais treinar, você não aguenta mais correr, e assim as coisas vão acontecendo na nossa vida, né? Durante o meu preparo para maratona, ai, maravilhosa aqui, né? Ainda escolhi fazer várias mudanças na vida. Então, fui começar a ir atrás de um mestrado, eu saí da casa dos meus pais, então assumi a responsabilidade de sustentar uma casa. Eu saí do meu antigo emprego, que era mais estável, para abrir a minha própria empresa, que é um bagulho assim muito incerto, dá muita insegurança, gera várias questões realmente emocionais. E assim, tudo acontecendo ao mesmo tempo, junto do preparo para a maratona. E isso foi um grande ponto que vale você pensar antes de você fazer inscrição. Se você tem planos de no próximo ano fazer grandes mudanças, assim, que trazem segurança e instabilidade, vai com calma na decisão para maratona, porque eu quase
não consegui fazer essa prova por conta da sobrecarga mental. Durante minha preparação, eu tive burnout, e o burnout relacionado realmente a toda essa sobrecarga dessas tarefas do trabalho, né, insegurança com questões financeiras, por ter que sustentar a casa, tá abrindo a empresa, e ainda tem a exigência mental do mestrado, então estava realmente ficando muito louca e isso começa a impactar no físico, tá, porque você começa a ficar muito cansado. E aí eu não consegui fazer, por exemplo, o último mês anterior, agora a maratona em si, a prova, eu não consegui treinar direito. Eu me machuquei, e assim, o me machucar foi por sobrecarga mental, porque eu já tinha corrido muito mais quilômetros antes da lesão que eu tive agora, eu já tinha feito treinos mais longos do que aquele treino que eu quebrei, e foi realmente porque eu estava muito cansada. O corpo cansado, assim, mente e físico é uma coisa só, tá, gente? O corpo cansado vai quebrar com mais facilidade. Então, isso precisa estar ali, né, em mente para preparação para uma prova como essa. É muito desafiador, é muito estressante, tá? Fisiologicamente para o corpo, fazer uma atividade por 3, 4 horas. Então, também vale a pena pensar muito sobre isso, né? O quanto isso vai levar o teu corpo ao extremo. É muito engraçado que depois que tu termina uma prova ou até um treino, assim, bem longo, as primeiras vezes você sente como se você estivesse doente, tá? Porque cai muitos sais minerais, tem que fazer uma baita de uma reposição, tem que ter um cuidado, assim, com o descanso. Ontem eu concluí a prova, eu só fiquei deitada, gente, eu não conseguia sair da cama. Hoje eu tô muito melhor, né, gente, desse dia, eu fiz muita hidratação, sempre eu deixo já um kit pós, provas muito longas aqui em casa de eletrólitos, então Gatorade, água de coco, alimentos mais leves, porque o intestino também não fica muito legal. Então, já tenho todos esses cuidados, mas é para vocês entenderem a dimensão da coisa. E antes de tomar também a decisão de fazer uma maratona, é muito importante que você avalie o quanto você está disposto a ser quase que perfeito nos teus hábitos, porque é aquilo, fora a parte emocional, né, da sobrecarga, você também vai precisar se alimentar muito bem e dormir muito bem para garantir que você não se machuque no processo, porque, gente, é muita carga. Os meus treinos, assim, eu tinha um treino que dava mais ou menos 1 hora e meia, eu tinha um treino que dava mais ou menos 2 horas, e os longos que chegavam perto de 3 horas. Então, e assim, fora os regenerativos, né, que são mais curtinhos, era menos de 1 hora, mas ainda tinha uns 2 regenerativos no meio do caminho, então eram vários treinos de corrida por semana, fora os treinos de musculação, porque precisa ter fortalecimento, tá, gente? Tá para você também, o teu corpo aguentar todo esse estresse, essa demanda. Eh, tem toda essa cadeia na nossa rotina que ela precisa mudar e precisa acompanhar o ritmo. Quando a gente fala de maratona, a gente não tá falando de uma provinha qualquer, cara. Não é qualquer, é muito estresse para o corpo, tá? Inclusive a meia maratona é estressante. Então, assim, a gente não dá pra fazer de qualquer jeito. Não é, ai, quero fazer porque tá todo mundo fazendo e eu acho legal. Ok, mas tem todo um cuidado por trás. O que eu vi de gente quebrando no meio do caminho ontem, com cãibra, com dor, não conseguindo continuar, tendo que caminhar, foi assustador. Assustador, porque eu só tinha feito provas até 21 quilômetros. Então eu entendi o cenário dos 21. Eu não entendia, não conhecia o cenário pós 30K em prova. O clima pesa assim bizarramente, bizarramente. É, as pessoas se arrastando, com dor, com dificuldade, precisando caminhar, com dificuldade para respirar, passando mal, muita gente com dor de barriga. Nossa, é caótico. E você vê o quanto o preparo é importante, né? E às vezes o quanto também talvez a maioria não está muito preparada para fazer. Porque eu tenho muita consciência de que eu terminei essa prova bem inteira, sem dores e tudo, porque eu vim com um ano de muito cuidado. Eu vim fazendo a progressão do volume de forma controlada, fiz vários ciclos de treinamento e cada ciclo eu ia conseguindo fazer um pouco mais, um pouco mais, um pouco mais. Fiz vários treinos acima de 30 quilômetros, não foi só um.
né? Foram vários dentro desse ano, então eu senti que eu cheguei bem. Eu fui controlando bem a velocidade, eu fui aproveitando a prova, fui me ouvindo acima de tudo. Eu tinha colocado uma meta de tentar concluir a prova em 4 horas. Mas não foi possível. Eu fiz a prova em 4 horas e 25 minutos, então foram 25 minutos a mais. Só que foram 25 minutos a mais necessários, porque aquilo eu precisava ouvir meu corpo. Eu fui num ritmo que estava confortável, que estava bom, que eu estava me sentindo bem, que eu ia conseguir continuar. Toda vez que eu tentava forçar um pouco mais, você começa a sentir a musculatura pesar um pouco mais. E na maratona, esse esforço que você faz a mais conta muito, porque ele pode te fazer quebrar, ele pode te fazer ter uma cãibra. Então, você tem que tomar muito cuidado com essas intensidades. E foi uma coisa que eu trabalhei muito durante o percurso, né, dessa escuta de ó, aqui nesse momento não tá dando pra acelerar. Foi uma prova, eu fiz a São Paulo SP City, né, que é uma prova muito organizada. Eu tinha feito, ela foi minha primeira prova de rua que eu fiz os 21. Antes disso, gente, pasmem, eu não tinha feito nunca nenhuma prova de corrida, eu só treinava. Eu treinei por bastante tempo sem fazer nenhuma prova. E aí eu vi a propaganda dessa prova e aí me despertou um baita assim, interesse, porque ela é uma prova meio turística. Você passa por vários pontos principais de São Paulo, eu achei lindo. E eu quis experimentar. Então eu fiz os meus 21 nela. Eu já tinha até corrido 21 quilômetros antes de fazer essa prova, porque aquilo eu fui desenvolvendo tudo nos treinos. Eu não tinha muita curiosidade com provas. Depois que eu fiz a cara, eu me apaixonei pela organização, pelo evento, a festa como ela é. É muito, muito, muito especial. E por isso que eu também escolhi ela para fazer novamente. Só que ela é uma prova muito difícil, tá, gente? Ela tem muitas subidas, túneis que, assim, ainda bem que ontem tava frio, porque no calor os túneis eles são impossíveis, eles são longos, então demora, ele parece que não acaba nunca. E mas como tava agradável a temperatura, a gente não sofre tanto, passou meio até que rápido. Mas é isso, não é uma prova tranquila de se fazer, que é plana, você vai, faz para bater um RP, não, ela é bem desafiadora, mas eu gosto. Eu gosto de tudo assim que me desafia, mas que me provoca emoções, que me provoca conexão. Eu busco muito por isso. E foi muito, muito especial. Sobre a prova em si, o começo é muito lindo, é muito mágico. Até os 21 quilômetros a gente vai muito tranquilo. Eu cheguei nos 21 quilômetros muito bem. Eu falei, ah, nossa, vai ser super tranquilo terminar nos 21, mas é aquilo. Chega realmente a barreira pós 30 quilômetros, começa a pesar. Apesar que depois dos 21, porque essa é uma prova, gente, que tem, é só de meia maratona e maratona, não tem outras distâncias. E a largada para as duas provas acontece junto. Então você corre ali no meio da galera que tá fazendo 21. E a maior parte da galera que corre essa prova corre 21 quilômetros, não corre 42. Chega uma hora que a galera que tá correndo 21 vai pra chegada, né? Então eles saem do caminho que a gente faz e fica extremamente vazio o resto do percurso, a outra meia maratona que tu precisa fazer. Então começa a ficar já pesado emocionalmente nesse sentido, porque vinha uma bagunça, vinha uma agitação, todo mundo feliz, contente, do nada, o pessoal some. E aí fica ali só a galera que tá com a cabeça já pesada, pensando que ainda tem mais uma meia maratona pra fazer. Aí vai um silêncio, não tem tantas atrações, apesar do percurso ser mais plano, que é ótimo, porque se tivesse muitas subidas, eu acho que, cara, não ia rolar. Mas você tem que ir ali. Aí vira um cenário assim de guerra. É todo mundo lutando internamente. Aí você vê gente ficando pra trás porque tá com cãibra, porque tá com dor. Caminhando, aí você olha pro rosto da pessoa, a pessoa está realmente sofrendo com aquilo. Então, é muito, muito louco, assim, que é muito difícil. É muito difícil. Só isso que eu tenho pra dizer. Dói tudo, porque assim, por mais que aquilo você esteja preparado pelos treinos, você nunca correu 42, né? Nós estamos falando da primeira vez que você vai fazer 42. O teu corpo não tá acostumado, na verdade, né, com esse volume. Então ele vai sofrer.
começa a doer. Tudo assim, coxa, glúteo, panturrilha, calcanhar, pé, tudo dói. É você olhando pro lado com todo mundo sofrendo, você sofrendo e você tendo que correr ainda mais 10 km. Eu fico muito contente, porque antes de fazer a prova, eu recebi um vídeo dos meus alunos e, cara, um vídeo muito, muito, muito lindo. Eles me desejando boa sorte, boa prova. E nessa fase eu só conseguia lembrar disso, sabe? Eu ficava repetindo internamente, tentando visualizar eles me desejando boa sorte. E isso me deu muita força. Eu também levei comigo esse colarzinho que eu ganhei também de uma aluna com os 42 km, então eles me deram muita força nesse momento e é muito necessário. Eu via já vários vídeos de outras pessoas falando, cara, os últimos 10 é com emoção, com coração, vai lembrando das pessoas, né? Às vezes leva uma playlist que vai te dar uma emoção a mais, que precisa de realmente assim coragem. É mais emocional do que tudo, porque o físico ele vai estar destruído, entende? É muitas horas de prova. Fisiologicamente falando, isso é muito estressante pro corpo, tá? Não é uma brincadeira, não é uma coisa assim, ah, vou fazer por fazer. Não, gente, tem que ter preparo, tá? Porque até assim, é arriscado pra saúde. Fazer uma maratona, eu não sei até que ponto isso é de fato saudável. A gente tem que sempre colocar na balança. Aquilo se entra na rotina do aluno, porque assim, se o aluno já tá sobrecarregado mentalmente, emocionalmente, com outras coisas da vida, não vai ser saudável, às vezes, colocar uma maratona. Pra mim, não foi saudável o processo da maratona. Eu quase me quebrei, assim. Tanto é que agora, assim, pós-prova, eu já vinha pensando muito sobre se eu iria fazer novamente uma maratona. Vou fazer novamente uma maratona, mas não agora. Eu vou fazer uma escolha mais consciente, sabe? Não no susto, no emocional. Tem que ser uma coisa preparada, calculada, não tá, eu, assim, como eu estou numa fase de crescimento de carreira também, então eu estou nesse processo de autoconhecimento, tenho 25 anos, né, turma? Então eu tô realmente nessa fase de construção. Tem muitas exigências ainda em vida. Eu não tô numa fase que eu tô sossegada, já tô com um emprego estável, do jeito que eu quero. Não tô nessa fase ainda. Então eu preciso calcular ainda melhor em que momento essa próxima maratona entraria na minha rotina. E aí eu não sei, eu fico pensando de fazer talvez uma por ano apenas, ou às vezes até menos, fazer uma a cada 2 anos, a cada 1 ano e meio. Mas assim, não vai ser algo que vai estar, por exemplo, tão presente pra mim hoje, porque leva o corpo a um extremo bizarro que te quebra. Assim, você fica mal internamente, porque é aquilo, leva o teu corpo a um estresse que é muito alto. Você fazer uma atividade intensa por 4 horas, entende? Mas apesar de toda essa dor, esse sofrimento que eu passei durante esse percurso fisicamente, eu também tive o burnout, que foi por conta dessa sobrecarga com as outras atividades, com todas essas mudanças, que quase me levou a uma quebra. E apesar de todas essas dificuldades mentais, físicas, eu consegui, né? Eu consegui terminar. E essa conquista pra mim foi muito, muito mais profunda a- do que só ganhar uma prova em si, sabe? Essa conquista, ter essa medalha aqui hoje não é pelo tempo, não é pela prova em si, é por ter vencido a dor. Simples assim. Isso pra mim é a maior conquista. Porque eu, gente, quase desisti, quase que eu não fui fazer essa prova. Por conta dessa sobrecarga, eu tive a lesão no processo, então, por conta da sobrecarga mental, eu não estava me sentindo segura, confiante, porque eu não tinha treinado direito no último mês. E eu juro pra vocês, eu tava pensando, eu falei assim, eu não vou ir fazer. Tava conversando com uma aluna que eu falei, 2 semanas antes da prova, a dor deu uma acentuada, e eu já cheguei na conclusão ali naquele momento, eu não vou fazer a prova. Não vou. Só que eu combinei comigo mesma que eu só ia bater o martelo um dia antes da maratona. E ainda bem que eu consegui dar uma relaxada, consegui me sentir melhor, a dor tinha sumido.
E aí eu fui fazer a prova, mas ainda com muita insegurança, porque eu não tinha conseguido treinar direito. Eu falei assim, eu não vou conseguir terminar isso. Na minha cabeça tava muito negativo, sabe, de que não ia acontecer. Só que é aquilo, eu ignorei completamente o meu 1 ano anterior. Eu tô 1 ano treinando. Eu treinei muito, galera, pra isso. Muito como foi pra vocês. Eu não fiz um treino acima de 30. Eu fiz vários treinos acima de 30. Eu me condicionei em 30 quilômetros. 30 quilômetros pra mim já tava tranquilo. Eu conseguia fazer um treino de 30 quilômetros aqui correndo de boa na cidade. Terminava bem, parava pra tomar café, tudo com tranquilidade. Então eu estava com condicionamento físico preparado para isso. Apesar de ter tido um mês ruim, não é um mês que vai estragar tudo que eu construí no último ano, entende? Então, foi uma baita de uma vitória para mim, veio num momento muito importante, porque eu realmente estava me entregando para o negativo, sabe? Eu estava desanimada com tudo. O burnout faz a gente perder o prazer em pequenas coisas, então eu já estava sem prazer para correr, para fazer musculação, para cozinhar, para tocar meu teclado, para aprender uma nova língua, para ler. Eu não estava tendo mais prazer em nada, eu só queria ficar deitada na cama quando assim eu pensava, ai, o que que eu quero fazer agora, sabe? Quando a gente tá com, sei lá, algum tipo de energia, eu não tinha energia pra fazer outras coisas, eu tinha vontade de deitar e ficar na cama. Toda a brecha que eu tinha, eu trabalhava o dia inteiro, fazia as obrigações, o tempo que eu tinha de pausa, eu queria deitar na cama e ficar na cama. E isso não sou eu. Eu sou uma pessoa hiperativa, gente. Tenho TDAH. E eu tenho coisas que eu gosto muito, sempre gostei. Eu gosto muito de música, eu gosto muito de cozinhar, eu gosto muito de ler, eu gosto muito de treinar. E assim, eu não tava tendo mais prazer nisso. E o burnout, um dos sintomas do burnout é isso, a gente perde o prazer em coisas que a gente tinha prazer. E aí a vida começa a ficar realmente muito pesada, porque você não tem mais prazer em nada, você não fica mais feliz e contente com nada. E você vai só se afundando, a ansiedade começa a aumentar, e vem dificuldade pra dormir, que tava me quebrando muito, porque eu tava ficando muito cansada, muito exausta. E essa maratona, ela veio pra me mostrar que apesar da dificuldade, apesar de toda a dor que eu senti no processo, que eu ainda sou forte. E que dá pra eu sair desse caminho, sabe? E pra mim foi muito importante vivenciar isso, foi muito importante eu vencer isso, porque eu não achei que eu ia conseguir, apesar de todo o treinamento, é bizarro como a nossa mente, ela nos sabota demais, né? Eu tava muito insegura, muito insegura. E é aquilo, né? Eu treinadora de corrida, eu repito sempre para os meus alunos que, cara, não é um único momento que estraga tudo, mas quando acontece direto com a gente, né? A gente ainda é ser humano. A gente ainda tem medos, a gente ainda se cobra muito. E foi muito especial vencer isso. Muito especial. Foi uma conquista pra mim, por mim, sabe? De que, tipo, cara, você consegue. Você só não vai conseguir. Acho que a maior lição que eu tive nesse processo foi isso. Você só não vai conseguir se você desistir. Porque se eu tivesse desistido, se eu não tivesse tentado, assim, ah, não, é melhor eu não arriscar, melhor eu não bobear. Se eu não tivesse arriscado, eu não ia ter conseguido. Isso me fez repensar até sobre outras coisas, porque eu estava pensando em desistir do mestrado, porque estava muito exausta, muito cansada, só que comecei a perceber que tem a ver com isso de ponto de vista. Eu não estava me permitindo ser ruim, porque é muita autocobrança, gente, é muita coisa que você vai fazer ao mesmo tempo, e eu tô numa fase que eu tô, como eu disse, em crescimento. Então eu ainda não sou boa em quase nada das coisas que eu faço, eu ainda não sou boa no mestrado. Eu ainda não sou boa cozinheira, eu ainda não sou boa no teclado, eu ainda não sou boa com os novos idiomas que eu quero aprender. Eu ainda não sou boa, assim, de leitura, né? Eu demoro ainda um pouco para raciocinar, às vezes entender um texto que é um pouco mais complexo. E eu ainda não sou boa nessas coisas. E quando a gente não é muito boa, a gente tem muita dificuldade, a tendência é a gente querer abandonar. E se a gente abandona o hábito antes de se tornar bom, a gente nunca vai ficar bom nele, entende? E a maratona, ela também me ensinou muito isso, que, cara, se você não se arriscar e se você não se permitir dar o tempo pra ser boa em algo, você nunca vai se tornar boa nessas coisas. Então você precisa dar o tempo. Calma, você vai chegar uma hora que tu vai ser boa em pesquisa, assim, achar artigos com mais facilidade, em entender mais rápido um artigo, não ficar tão presa dentro de uma única leitura.
Só que a gente precisa dar o tempo, precisa de calma, precisa de paciência. E pra não surtar no meio do caminho, a gente precisa de leveza. E aqui a gente entra numa outra etapa pra minha vida, mas que eu vou trazer também pra vocês em outro vídeo, senão os vídeos vão ficar muito longos. Que agora eu vou. Meu propósito real para esse próximo ano é encontrar equilíbrio, trazer leveza para minha vida. E a maratona me mostrou que talvez isso seja possível. Talvez eu consiga construir a vida que eu sempre quis, consiga passar por esse processo de amadurecimento que muitos de vocês passam, né? Que a gente precisa construir carreira, a gente precisa construir nosso lar, tem muita cobrança, só que será que não dá pra fazer tudo isso de forma mais leve? E é isso que eu vou testar, é isso que eu vou trazer pra vocês, cada escolha, como que eu estou fazendo esse processo pra tentar trazer esse equilíbrio. E se você tem curiosidade por isso, se isso faz sentido pra você, se você está na mesma vibe, né, na mesma fase de vida, fica aqui no canal, para a gente compartilhar cada vez mais essas informações. Então, eu vou falar sobre carreira, vou falar sobre a empresa, vou falar sobre os meus hábitos, saudáveis ou não, né? A gente vai conversar bastante sobre rotina, sobre encontrar esse equilíbrio na vida e construir algo talvez ali também com mais propósito, como a corrida foi para mim, né? Fazer a maratona teve um sentido, teve uma importância muito especial. O meu ciclo anterior foi para ter força. E eu precisava mostrar pra mim que eu aguentava passar por coisas difíceis. E eu passei por muitas coisas difíceis. E eu tô aqui viva, inteira, sabe? Não me derrubou 100%. Então, são muitos aprendizados. E que agora, para um novo ciclo, que na verdade agora o meu foco vai ser o equilíbrio, né? Eu já construí a minha força, agora eu quero ter paz, eu quero encontrar esse equilíbrio emocional. A gente vai mudar as estratégias, mas agora a direção vai ser essa. Bom, já falei pra caramba, né? Eu acabo às vezes até fugindo um pouco do roteiro, dos pontos que eu coloco aqui pra vocês, pra gente conversar, mas eu espero que tenha feito sentido, eu espero que vocês pensem sobre essa possibilidade, se a corrida faz sentido pra você agora no caminho. Não esquece de curtir aqui o vídeo e se inscrever no canal para não perder essa jornada, essa trajetória junto comigo, para a gente refletir juntos. Deixa aqui nos comentários também se você já está correndo, se você pensa fazer uma meia maratona, uma maratona, ou se você agora despertou o interesse em tentar fazer essa trajetória, né? Tentar se expor a esse desafio, a tentar se superar, desenvolver força e crescer. Porque isso aqui, gente, todo mundo pode conseguir fazer. Todo mundo, tá? Eu não fiz grandes investimentos, eu não corri com relógio, com o melhor tênis. O meu tênis que eu corri é o mesmo tênis que eu fiz a minha meia maratona no ano passado, tá? Então eu comprei um tênis bom, uma roupa boa, inclusive os shorts, o top, tudo foi a mesma coisa. Eu comprei um kit bom e eu venho treinando com eles desde então e eles estão assim segurando bem. Agora talvez eu precise trocar porque tadinho, um ano já de sofrimento, mais de um ano, né? Porque eu comprei antes também a maratona do ano passado e foram muitos quilômetros rodados, né? Pensar que teve mês que eu fiz numa semana 60, na outra 66, na outra 70 e pouco, sabe? Foram quase 400 quilômetros em um único mês. Mas foi bem legal, essa trajetória foi bem enriquecedora e, cara, se você busca por isso, se você busca desafio, se você busca superação, se você quer mostrar que você é forte e que você pode fazer coisas grandes por você, esse é um baita desafio, é uma baita oportunidade de se provar isso. A gente se vê num próximo vídeo.